Notion, ClickUp ou Monday? Qual que é o melhor para o seu negócio? Galera, estou aqui em Urubici, em Santa Catarina, não ia gravar vídeo para o YouTube, só que eu recebi um belo comentário em um anúncio meu. É sério que você usa o Notion para isso? KKK. Eu, assim, realmente não entendi se ele está desmerecendo o Notion, se ele não acredita que a gente consegue fazer algo tão grande e tão legal no Notion para gerenciar todas as nossas empresas, mas resolvi responder ele aqui de uma certa forma, gravando esse vídeo, porque eu sei que muita gente tem essa dúvida. Qual que é melhor, Notion, ClickUp ou Monday para o seu negócio? E eu vou ser muito sincero e honesto do porquê que a gente está no Notion e vou comparar para você poder tomar a decisão que seja a melhor para o seu negócio. E uma coisa que tem que ficar muito clara aqui desde o início. Eu criei uma metodologia de organizar tudo das minhas empresas em um único só lugar. E quando eu falo tudo, galera, é tudo mesmo. A gente hoje quase não usa planilha mais. A gente tem a planilha de DRE, tem uma ou outra ali, mas 99% das coisas estão no Notion. E aí percebe que eu falei que eu tenho uma metodologia de organizar tudo em um único lugar. Eu não falei que a minha metodologia é especificamente de organizar tudo no Notion. Você pode escolher entre essas três ferramentas qual que é a melhor para o seu negócio. Inclusive, dentro da nossa mentoria de agências, tem agências lá que copiaram o que a gente faz no Notion e levou para o ClickUp e levou para o Monday. Porque no frigir dos ovos, o mais importante de tudo é a forma como você utiliza as ferramentas e não as ferramentas em si. Desde que elas comportem você usar essa metodologia, ou seja, é você colocar tudo da sua empresa em um único lugar para ser muito mais fácil gerenciar todos os processos, gerenciar toda a sua equipe. E uma coisa que eu já te antecipo, você estará em ótimas mãos escolhendo Notion, ClickUp e o Monday. E eu vou explicar os motivos do porquê que eu estou no Notion. Mas antes, eu tenho que deixar muito claro que você estará bem atendido nessas três ferramentas, só que você não conseguirá gerenciar tudo da sua empresa em um único lugar, escolhendo ferramentas como Trello, escolhendo ferramentas como Asana. E, sinceramente, eu usei o Trello durante anos. Eu, antes de ser muito avançado no Notion, eu fui muito avançado no Trello. Eu parei de usar o Trello quando eu descobri o ClickUp e o Notion juntos, e aí acabei optando pelo Notion pelos motivos que eu vou explicar aqui. Só que se você está no Trello, ou se você está no Asana, ou se você está no Todoist, ou qualquer outra, que é muito mais limitada, migre logo para Notion, ClickUp ou Monday. Porque tudo o que dá para fazer no Trello, você consegue fazer também no Notion e de uma forma muito melhor. Só que nem 10% das coisas que estão no Notion você consegue fazer no Trello. E beleza, no Trello você vai conseguir resolver algumas tarefas, algumas coisas mais simples, mas você não vai conseguir deixar tudo organizado, tudo bonito em um único só lugar, da mesma forma como a gente utiliza aqui. Não sei se você me acompanha há muito tempo aqui no YouTube, se eu fosse você, já clicava no botão de se inscrever e começava a me acompanhar logo, e aqui eu compartilho constantemente todos os nossos dashes, como que a gente faz os nossos processos, como que a gente faz a nossa organização, tudo. No nosso caso, é no Notion. E aí que entra o ponto principal, agora que você já entendeu, não posso ficar no Trello, não posso ficar no Asana, tenho que migrar para uma plataforma melhor. Qual que você deveria escolher? Monday, Notion e ClickUp. Novamente, já falei isso aqui duas vezes, vou falar pela terceira. Em qualquer uma dessas três, você estará em ótimas mãos. Se você escolher o Notion, muito bom. Se você escolher o ClickUp, muito bom. Se você escolher o Monday, muito bom. Por que que eu estou no Notion e por que que eu recomendo que você também vá para lá, dependendo se você não tiver super encantado com uma dessas outras duas. E eu deixo isso muito claro quando entra um mentorado aqui na Escala Absurda e ele está no ClickUp, por exemplo. Vamos pegar o ClickUp aqui, que é o mais comum. Ele está lá no ClickUp. Eu olho os processos que ele está fazendo, eu olho a organização dele, vejo se não está muito avançada, se está avançada. Falo, cara, você ama o ClickUp? Você está com tudo organizado aí? Você não quer sair do ClickUp? Não, eu gosto e tal. Beleza, fica no ClickUp. Olha o que a gente está fazendo aqui no Notion, replica e leva para lá. Tem muitos mentorados nossos aqui que literalmente copiaram o que a gente faz no Notion e levaram para o ClickUp. Está ótimo, sendo mentorado pode fazer isso tranquilo. Se você quiser ser um dos nossos mentorados, tem o link aqui embaixo, clica, se inscreve. E aí olha só, esses casos que já amam, já está com tudo mais avançado ou pelo menos engatilhado no ClickUp e no Monday, eu recomendo que eles permaneçam copiando as nossas coisas. Só que se é um mentorado que está fazendo as coisas meia boca no ClickUp,
que está fazendo as coisas mais ou menos lá, eu falo, cara, você já está aqui na mentoria, você já tem tudo de mão beijada, copia e leva, né? E vai para o Notion, deixa o seu ClickUp e vai. E aí são dois casos diferentes. E beleza, tem os três, Notion, ClickUp e Monday. E eu vou ser muito sincero aqui agora com você, nem deveria falar isso, mas eu vou falar, porque qual que é o mais avançado, qual que é o mais completo, qual que é o mais robusto dos três? Você achou que eu ia falar o Notion, né? Estou defendendo o Notion aqui, vou falar muito bem dele ainda, só que não é o Notion. Sendo muito sincero, o mais avançado e robusto de todos é o Monday. Inegavelmente, eu já vi empresas de tecnologia que fazem coisas absurdas dentro do Monday. Só que dentro das agências de e-commerce, muitas delas usam o Monday. E eu já vi muita operação, não sei se você sabe, eu tenho uma agência de e-commerce, eu já vi muita operação, muita agência que está trabalhando no Monday. Só que quando eu vou ver o que eles estão fazendo dentro do Monday, eles não estão usando nem 5% das possibilidades que o Monday oferece. Eles não usam nem menos de 5%. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Eles estão com uma Ferrari na mão, só que eles não sabem pilotar. Essa é a grande verdade. Por que é uma Ferrari? Porque dentre os três, Monday, ClickUp e o Notion, o Monday é o mais caro de todos. O Monday é o mais robusto sim, só que ele é o mais caro, é como se tivesse uma Ferrari que você não sabe pilotar. Sendo que na maioria das vezes você não precisa de uma Ferrari para chegar longe. Você pode ter uma BMW, você pode ter uma Mercedes, você pode ter um carro convencional, pô. Qualquer carro que chegue no destino final, que consiga te levar de uma forma segura, bonita e tranquila, você consegue chegar nessa jornada final, no seu destino final, fazer uma jornada boa. E eu vejo esses cases dessas agências, principalmente de e-commerce, mas tem várias outras que também estão lá, e aí eu comparo com essas outras empresas de tecnologia que eu já vi. Por isso que eu sei que dá para fazer tanta coisa no Monday e essa galera não está fazendo nem 5%. Minha recomendação para você, se você tem uma agência aí que não fatura nem 50 mil por mês ainda, não vá para o Monday. Não tenha uma Ferrari. Você não tem a quantia necessária para se dedicar e, na verdade, você não precisa ir para o Monday. E aí sobra o ClickUp e o Notion, que são os mais parecidos, que são os mais semelhantes e é onde mais tem mentorado nosso, ou ClickUp ou no Notion. E sendo muito honesto e muito sincero, os dois são muito semelhantes. Só que eu já vi um monte de falácia, para dizer um termo, um termo tranquilo, mas eu já vi muita bobagem de algumas pessoas que atuam com o ClickUp, que tem mentorias de ClickUp, que tem cursos que ensinam o ClickUp, falando algumas buchetagens mesmo, que é tipo assim, o Notion é para documentação e o ClickUp é para processo, gestão e tudo mais. Gente, isso é uma besteira imensa. O Notion serve tanto para documentação, quanto para gestão de processos, quanto para organização de empresa. Você consegue fazer tudo no Notion. E sendo muito honesto, tudo que dá para fazer no Notion, dá para fazer no ClickUp. Só que qual que é a diferença e por que eu vejo algumas pessoas que trabalham com o ClickUp com ar de superioridade quando fala sobre o Notion? Tanto do ClickUp quanto do Monday. Elas falam com esse ar de superioridade porque quando você pega por que essas três ferramentas foram concebidas, tanto o ClickUp quanto o Monday, eles começaram inicialmente sim sendo empresas, softwares voltados para gestão de projetos, gestão de processos. O Notion não. O Notion era sistema de páginas e ainda continua sendo. Só que ele evoluiu tanto e uma das principais vantagens do Notion é essa evolução constante dele, que hoje tudo que dá para fazer no ClickUp, você consegue fazer no Notion. Ou praticamente tudo. Se alguém vier aqui e pegar alguns detalhes, no Notion dá para fazer isso, tá, detalhezinho. Você consegue ter operações muito seguras e completas no Notion. E eu vou te dar um exemplo muito claro disso. Recentemente eu estou estudando muita coisa de inteligência artificial, de automações, de uma série de coisas, de gringos. Eu estou pegando como principal case para eu estudar aqui e entender sobre como que a gente vai inserir cada vez mais inteligência artificial com os nossos mentorados nas nossas agências, com o maior cara que fala sobre agências de IA no mundo. Eu não estou me baseando em brasileiros, estou pegando o cara que é o principal do mundo, que é o Liam Otley. Quando a gente pega os vídeos dele para assistir, as aulas dele, ele cita constantemente o Notion. A empresa dele está no Notion. Ele está usando as ferramentas mais avançadas do mundo, ele fala pra caramba de Make, de N8N, de uma série de coisas. Enquanto ele usa o Notion
para a empresa dele. Então por que que esse cara, que é o maior do mundo de IA, de agências de IA, na verdade, usa o Notion, e aí o brasileiro, que tem um curso de ClickUp, ele quer olhar com um olhar de superioridade, falar, o Notion é só para documentação. O ClickUp que é o cabuloso, o ClickUp que é o brabo. Não é, galera. Tudo que dá para fazer no ClickUp, dá para fazer no Notion. E aí eu vou repetir pela 4ª vez. Se você escolher qualquer uma dessas 3, você estará em ótimas mãos. Por que que eu, então, agora sim, definitivamente, por que que eu estou no Notion? Se tem um motivo, que ele evolui muito constantemente. Segundo motivo é que ele é muito bonito. O Notion é muito bonito. E aí você fala, Vini, você vai escolher uma ferramenta porque ela é bonita? Você é doido? Você vai escolher algo porque é bonito? Olha só, é óbvio, nem precisava falar isso. É óbvio que se eu fosse escolher uma ferramenta apenas porque ela é bonita, seria burrice. Você poderia vir aqui e me comentar burro. É óbvio que não. Só que além do Notion ter tudo que tem no ClickUp, uma boa parte do que tem no Monday, evoluir constantemente e todas as outras coisas que eu vou falar ainda, o Notion é bonito. E ser bonito tem tudo a ver com a minha metodologia, ser bonito, plataformas bonitas, dashboards bonitos, essas coisas todas, porque se é bonito, galera, seu cliente encanta, brilha os olhos dele. Não sei se você já viu alguns outros vídeos meus aí, eu mostro o dash do cliente. E o dash do cliente no Notion brilha o olho de qualquer um. A gente fecha muitos contratos por causa desses dashes no Notion. E não apenas eles. Quando a gente mostra o dash da própria empresa, os clientes ficam encantados. Falam, nossa, a agência que eu trabalhava anteriormente, ela era uma zona, não tinha nada disso aí. Organização vende de uma forma que vocês não têm ideia. E quando é uma organização bonita, é a melhor ostentação que você vai ter, é ostentar a sua organização. Esse é um segundo e um dos principais motivos. O terceiro motivo é que o Notion é fácil. O Notion é extremamente fácil. Você consegue aprender tudo que precisa do Notion sozinho. É muito intuitivo. Se você entra na minha mentoria, por exemplo, você acelera isso muito mais. Só que, sendo muito honesto, você conseguiria fazer sozinho. Com um pouco de paciência, um pouco de boa vontade, você conseguiria aprender tudo que tem no Notion. Se você entra em um programa como esse, você acelera e consegue fazer muito mais rápido. Dentre as 3 ferramentas, o Notion é a mais fácil de todas. Só que se você entrar agora na página do Notion, começar a cadastrar, por que muita gente tem um pouco de, não é nem preguiça, mas começa a preferir outras? Porque quando você abre a página do Notion, é uma página em branco. Só que começa com essa página em branco e você consegue fazer um mundo de opções. Como a gente tem aqui, modéstia à parte, sem falsa modéstia, na verdade, é o sistema mais avançado e organizado do mercado de agências. Se você tem uma agência, dá uma olhada nos nossos vídeos. Se você não tem uma agência, faz do seu jeito aí, você consegue replicar muito das nossas coisas aqui, porque tudo que a gente tem aqui a gente faz para agências e as nossas mentorias também, mas serve para praticamente todas as empresas, principalmente as de serviços recorrentes. Esse é o terceiro motivo, é fácil. O quarto motivo é que ele é muito completo. Então ele tem muita coisa, você consegue fazer automações hoje em dia, inteligência artificial, você consegue organizar todas as databases, todos os processos, todas as páginas, de um jeito bonito e fácil de mexer. Eu esqueci de um detalhe importante dentro dessa parte do bonito. É bonito? É importante para os seus clientes, principalmente, para você vender mais? Óbvio que é. E é o principal motivo dentro desse motivo. Só que tem um muito importante ainda. É que quando você constrói um sistema bonito, um sistema organizado, os seus colaboradores vão ter vergonha de desorganizar aquilo. Os seus colaboradores, eles vão ficar com vergonha de deixar aquilo bagunçado. E tem muita gente que contrata pessoas para a empresa e reclama que essas pessoas não seguem as ordens, não seguem os processos, deixam tudo organizado. Só que quando a gente vai ver a empresa da pessoa, a empresa é uma zona. A empresa é tudo bagunçado. Nem o dono sabe onde estão as coisas. Como que ele vai cobrar alguém de seguir algo que ele não está seguindo e ele não sabe onde fica? Não tem como. E aí você que é o dono tem que criar a sua organização, a organização da sua empresa de um jeito fácil, de um jeito bonito, que os seus colaboradores tenham vergonha de deixar bagunçado. Uma vez que você criou um sistema, com isso tudo que eu acabei de falar aqui agora, você pode muito mais cobrar a sua equipe.
Porque, sendo muito sincero também, se você não cria o básico, se você não faz o dever de casa, você não tem moral para cobrar os outros de fazerem. Só que a partir do momento que você deixa tudo organizado, deixa tudo bonito, você sabe que eles vão querer manter aquilo muito mais e eles vão sentir vergonha de manter aquilo desorganizado ou de bagunçar as coisas que você está fazendo. Esses são os principais motivos de eu ter escolhido o Notion. Ah, faltou um muito importante, que é o que mexe com o seu bolso no final do mês. Eu já falei que o Monday é o mais caro de todos. O ClickUp e o Notion, eles estão abaixo em termos de valores do Monday, só que dentre os dois, o Notion é o mais barato de todos. O Notion você consegue colocar um monte de colaboradores só pagando por um usuário. Então, na minha visão, motivos não faltam. Só que aí, novamente, qual que é o melhor para a sua empresa, qual que é o melhor para o seu negócio, cabe você estará em ótimas mãos nesses três. O que eu recomendo que você faça aqui agora? Eu fiz um curso gratuito sobre como usar o Notion no modo avançado. É só clicar em algum lugar aqui nessa tela e ir lá assistir.